Hoje nós vamos falar sobre o Epinô, um dispositivo muito falado, né, e muito conhecido por grande parte das mulheres, quando a gente fala na preparação para o parto. Muitas mulheres, né, muitas gestantes me procuram só para fazer o Epinô. Então, o que é o Epinô? O Epinô, ele vem do termo episiono, tá vendo? Então, aqui esse é o Epinô. Então, do termo episiono, contra episiotomia, né? Mas, na verdade, não é esse o papel principal, não é use o Epinô para você não ter uma episiotomia, né? Na verdade, como que funciona o Epinô? Então, as mulheres, elas usam esse dispositivo no final da gestação com o objetivo de preparar para o parto. Certo? Então, como que funciona? Primeiro eu vou demonstrar como a gente utiliza ele e depois a gente conversa um pouquinho sobre objetivo e evidências do Epinô realmente, tá? O Epinô é esse balãozinho azul, tá? Que ele vem com uma manopla. Alguns têm aquele reloginho, mas quando a gente pensa na preparação para o parto, do jeito que eu vou falar aqui, a gente não precisa do reloginho. O reloginho nós vamos utilizar para outro meio, tá? Para outro tipo de tratamento. Quando a gente pensa na preparação para o parto, no que eu vou contar aqui, a gente não vai precisar desse reloginho, tá certo? Então, o que acontece? Então, o Epinô é esse dispositivo, esse balãozinho azul, que nós vamos utilizar geralmente entre 34 e 35 semanas de gestação, tá? Quando a gente pensa na preparação do períneo e do corpo como um todo para o parto, né? Então, nós utilizamos ele. Se a mulher tem o próprio Epinô, ela não precisa usar preservativo. Mas, se o Epinô não é dela ou se a gente usa no consultório, nós utilizamos preservativo para poder fazer o tratamento, tá? O preservativo que a gente usa é o preservativo sem lubrificante, para que ele não danifique o látex azul, tá certo? Então, a gente coloca o preservativo sem lubrificante e depois a gente coloca um lubrificante por cima para facilitar, né, a entrada na vulva e também para facilitar a sua retirada, certo? Então, colocamos o preservativo, vamos vestir esse Epinô com preservativo e o que acontece? Nós introduzimos esse Epinô até essa cinturinha aqui e depois nós vamos alongar ele. Então, a gente introduz e depois a gente vai alongar o Epinô. Olha só. E a gente vai alongando ele até ele ficar do tamanho da cabecinha do neném. Então, olha aqui. Então, eu vou cada vez mais alongando, para que esse Epinô fique do tamanho da cabecinha do neném lá dentro da minha vagina, tá? Então, olha aqui, olha o tamanho que ele fica. Então, o Epinô, nós vamos introduzir ele vazio. Nós vamos colocar o preservativo, introduzir ele dentro da vagina, fechar a manopla e começar a alongar. O meu objetivo aqui não é ensinar para que você faça em casa, tá certo? Porque o Epinô não é indicado para você fazer em casa sem uma avaliação fisioterapêutica, ok? Eu só tô mostrando o mecanismo para que você possa entender, não para reproduzir em casa sem orientação, combinado? Então, o Epinô nós introduzimos na vagina e nós vamos alongando. Até quanto alonga? Até ficar o tamanho da cabecinha do neném, certo? Então, olha o tamanho que ele pode ficar lá dentro. Então, colocamos ele e ele vai alongar essa musculatura até ficar o tamanho da cabecinha do neném. Para quê? Para que a gente possa alongar esse músculo que é circular e que vai se alongar durante o expulsivo, né? Durante a saída do bebê. Então, o que a gente faz? A gente vai treinar esse alongamento e, na verdade, nós vamos mais do que treinar o alongamento muscular. Nós vamos treinar a consciência corporal dessa mulher. Por quê? Principalmente as mamães de primeira viagem, as primigestas, elas têm a sensação só de algo entrando na vagina, ela não tem a sensação de algo saindo, nem tão grande como uma cabecinha do neném, por exemplo. Então, o que acontece? Quando o bebê entra na pelve,
e ele pesa no períneo, muitas mulheres se assustam com essa sensação nova de algo grande querendo sair, e ao invés delas relaxarem para permitir o nascimento, o que elas fazem? Elas contraem e segura esse bebê na descida, correto? Então, quando a mulher treina essa sensação do expulsivo, ela consegue ter mais consciência corporal. Então, volta lá comigo. Nós colocamos o epinô vazio dentro da vagina, e aí a gente vai alongando até ficar do tamanho da cabecinha do neném, e a gente vai treinar o alongamento e treinar a consciência corporal para o expulsivo. Então, na prática, como funciona? Depois que alongou, né, que nós estamos fazendo um alongamento da musculatura do assoalho pélvico, a gente vai treinar com essa mulher o quê? Respiração. Então, eu sempre falo para ela, olha, puxa o ar, solta o ar, relaxa a musculatura, relaxa todo o corpo, puxa o ar, solta o ar e vai relaxando, e essa mulher vai relaxando, igual acontece quando é um alongamento, né? Então, imagina o seguinte, vamos supor, eu sou bailarina, né? Para quem sabe, eu dancei balé. Para quem não sabe, né? Eu dancei balé a vida toda, mesmo, né? Fui professora de balé. Então, sou bailarina e eu consigo colocar minha perna aqui, correto? Então, imagina o seguinte, vamos supor que eu tenho uma apresentação de balé para fazer daqui 3 meses. E nessa apresentação eu vou ter que pôr minha perna aqui. Se eu não fizer nada, pode ser que no dia da apresentação eu consiga colocar a perna, mas você concorda comigo que se todo dia eu alongar um pouquinho, eu tenho uma chance maior de conseguir o movimento que eu quero na minha apresentação? Então, o hipnô seria isso, seria a gente treinar esse alongamento dessa musculatura. Porque quando eu introduzo ele dentro da vagina, eu não vou deixar ele enorme do tamanho da cabecinha do neném na primeira vez, né? Nós vamos fazer um treino de alongamento. Então, eu vou introduzir o meu hipnô e vou alongar um pouquinho. Então, vou alongar. Alongou? Tô sentindo, tá sentindo queimar. Ótimo, então eu respiro, relaxo, puxo o ar, solto todo o corpo, porque essa musculatura vai se acostumar com esse alongamento. Então, eu trabalho o quê? O relaxamento. Relaxou? Aumenta um pouco mais. Tá bom. Então, eu relaxo. E essa musculatura vai se acomodando, vai se alongando. Puxa o ar. Acomodou? Passou a dor? Vou mais um pouco. Tô sentindo arder, tô sentindo queimar. Puxa o ar. Solta o ar e relaxa. E eu vou fazendo essa conexão da expiração com o relaxamento do meu corpo com alívio de dor. Porque é isso que eu vou fazer na hora do parto. Então, eu vou fazendo isso até o meu limite. E o hipnô, ele fica até o tamanho da cabecinha do neném, para a gente treinar esse alongamento e treinar para o expulsivo, tá? Lembrando que eu não estou aqui para ensinar para que você faça em casa, porque o hipnô não deve ser feito sem orientação de um fisioterapeuta. Então, se você quer fazer o hipnô, procure um fisioterapeuta para que ele possa te avaliar, para que ele possa te dar as condições ideais para que você possa utilizar, combinado? Então, meu objetivo aqui não é te ensinar para que você faça para casa, é para você entender o funcionamento do hipnô para que você busque um fisioterapeuta, certo? Então, eu fui alongando e treinando a respiração, o relaxamento, porque na hora do parto é isso que vai acontecer. Cada vez que o seu bebê descer mais, essa musculatura se alonga e se acomoda, e no intervalo você respira, respira, respira e relaxa. E depois ela desce mais, o seu bebê desce mais, alonga mais, você respira, respira, respira e relaxa. Depois seu bebê desce mais, essa musculatura alonga mais e você respira, respira, respira e relaxa. Então, o objetivo do hipnô é nós simularmos a parte do círculo de fogo. Então, o objetivo é a gente simular
esse ardidinho do círculo de fogo, que é esse alongamento da musculatura. Para quê? Para que a mulher tenha consciência corporal. Porque na hora do parto, quem vai fazer esse alongamento é a própria cabecinha do bebê, que vai empurrar e alongar cada vez mais esse períneo. Então, nós vamos treinar esse alongamento e treinar também a consciência corporal do expulsivo. Mas como assim? Né? Você pode estar se perguntando, parece meio assustador a gente olhar isso. Na verdade, ele não é tão ruim quanto parece, tá? Isso eu garanto porque eu fiz também na minha gestação, tá certo? Então, o objetivo do Epinô é a gente treinar esse alongamento que vai acontecer na fase final do expulsivo e treinar para o expulsivo em si na hora da saída do bebê. Como? Então, eu alonguei a minha musculatura até o final e depois eu vou tirar esse Epinô cheio para treinar o expulsivo. Tcharam! Por essa você não esperava, né? Então, nós alongamos, treinamos o relaxamento do corpo todo, treinamos principalmente o relaxamento dessa musculatura. E depois que essa musculatura está totalmente relaxada, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar da vagina o Epinô cheio. Para quê? Para que a gente possa treinar o expulsivo. Porque muitas mulheres, elas só têm a sensação de algo entrando na vagina e não saindo tão grande como um coco, por exemplo. Né? Então, o treino é o quê? Para a gente relaxar e treinar a saída do bebê. E o que a gente pode fazer? Na hora, não tem como a gente treinar o puxo, não tem como nós simularmos o empurrar, porque o puxo, ele é involuntário. Na hora, você vai ter vontade de empurrar e isso é incontrolável. Imagina o seguinte, você está no trânsito, na avenida mais movimentada da sua cidade, na sexta-feira, 6 horas da tarde, com chuva, trânsito parado, e você em trabalho de parto e começa a empurrar. E seu marido olha para você e fala assim, não empurra, não empurra. Não tem como. Você vai empurrar, porque é mais forte que você. Então, simular o push, a gente não consegue, porque é uma situação involuntária e que vai acontecer naturalmente. O grande segredo é, você vai empurrar, certo? Você vai empurrar esse bebê, vai ter a vontade de empurrar, só que o que você tem controle voluntariamente? O seu controle é o quê? Relaxar o assoalho pélvico para permitir a saída do seu bebê. Porque se você segurar esse bebê com medo, isso vai doer mais e vai dificultar o nascimento dele. Ele vai nascer, mas vai ser bem mais difícil e bem mais doloroso. Agora, se você sabe treinar se você sabe relaxar essa musculatura para permitir com que o seu bebê nasça, o seu parto fica bem mais fácil de lidar. Então, o objetivo maior do Epinô é a consciência corporal que ele traz para grande parte das mulheres, né? Para treinar esse alongamento e para treinar o relaxamento da musculatura para o bebê nascer. Esse é, no meu ponto de vista, um dos maiores objetivos do Epinô. Agora, você pode me perguntar, mas Claudinha, o Epinô previne laceração? A resposta é não. Não tem nenhum estudo que mostrou que o Epinô previne laceração. Mas para isso, nós temos a massagem perineal. A massagem perineal sim previne laceração e tem muito estudo para isso. Agora, o Epinô não tem estudo sobre prevenção de laceração. Mas não se perguntaram o quanto o Epinô trabalha esse alongamento dessa musculatura e também não perguntaram quanto esse Epinô trabalha a consciência corporal do expulsivo. E também não perguntaram o quanto o Epinô pode empoderar uma mulher para o parto. Porque você imagina o seguinte, se essa mulher tem a consciência, né, e ela consegue fazer isso no pré-natal, ela vai com muito mais garra para o nascimento. Mas nem sempre. Porque o Epinô, ele pode funcionar, por isso que eu falo que ele tem que ser com uma boa orientação. Porque eu brinco que ele é uma faca de dois gumes. Porque depois que a gente tira o Epinô cheio, tá? Ele vem com uma tabelinha pra gente medir. Então eu vou medir aqui quanto deu meu Epinô. Então aqui ele tá no meu máximo, tá? Meu Epinô tá no tamanho máximo. E eu vou medir ele para ver o quanto eu consegui tirar.
E eu vou tirar esse epinô em diversas posições. Então, ora eu vou tirar ele deitado, eu vou tirar ele na banqueta de parto, eu vou tirar em pé, eu vou tirar de lado, de 4 apoios, com o pé apoiado. Enfim, vou tirar em várias posições. Para quê? Para que eu possa entender qual a posição eu gosto mais. E às vezes, em uma posição eu vou tirar menor e vai ser mais difícil. Em outras posições eu vou tirar maior e vai ser mais fácil. Para eu entender e falar, essa posição doeu menos e foi mais fácil de tirar. Ah, essa posição já não gostei, ó, tirei menor e foi mais difícil para tirar. E aí você vai sentir qual posição você gosta mais. Para te ajudar na hora do parto, você escolher a posição melhor para parir o seu neném. Então, o epinô, ele trabalha muito essa consciência corporal do expulsivo. Tem mulheres que gostam de tirar mais o epinô na banqueta de parto. Tem mulheres que preferem em pé. Tem mulheres que vão preferir deitada de lado. E aí a gente vai medir para seguir a evolução. E tem mulheres que tiram o epinô, ele chega no 10 no máximo, tá? Tem mulheres que tiram o epinô na primeira sessão com 9. E elas se sentem poderosíssimas, e elas saem, eu ouço elas falando para a secretária, nossa, eu tirei o epinô com 9, e isso empodera elas. E elas ficam animadas, não, porque eu sou parideira, e isso cria o que a gente fala de crença positiva nessa mulher. Será que isso não é legal para o parto? Porque elas ficam super animadas, e elas começam a ter uma visão positiva de nascimento. Então, se o epinô funcionar para isso, já é maravilhoso. Concorda comigo? Agora, tem aquela mulher também que o epinô pode ser assustador. E ela pode experimentar e falar, não quero isso. Não quero, pelo amor de Deus, eu não quero sentir isso. E aí, para essa mulher, muitas vezes o epinô pode não ser indicado. Se o epinô causa medo nela, e ela vai ter uma visão negativa desse expulsivo, o epinô não é para ela. Porque se nós estamos falando que o epinô é para consciência corporal, nós queremos uma consciência corporal positiva e não uma consciência corporal negativa. Então, por isso que o epinô tem que ser muito bem dosado, mesmo porque não existem estudos ainda. Então, se não existem estudos, a mulher pode optar por não fazer. O profissional pode optar por não indicar. E ela pode optar por fazer também. Tudo vai depender da situação, tá? Mas o epinô não é indicado para ser feito sozinho em casa, sem orientação. É preciso que você faça uma avaliação com o fisioterapeuta para que ele possa saber se a sua musculatura tem uma condição ideal para que você não se machuque. Nenhuma paciente minha se machucou até hoje, mas eu já ouvi relatos de mulheres que se machucaram, que tiveram lacerações com o uso do epinô em casa sem orientação. E o que a gente não quer é uma laceração antes do parto. Porque imagine essa mulher ir para o parto com o períneo machucado. Então, gente, muito cuidado. Não estou julgando, tá? Não é julgamento, mas eu sei que outros profissionais que não são da área da saúde orientam o uso do epinô com algumas doulas. Essa é uma conduta do fisioterapeuta. E o fisioterapeuta que estuda, né, musculatura, articulação, tudo para poder orientar a melhor conduta para o paciente. Eu sei que muitos profissionais têm muita boa vontade em ajudar suas gestantes. E em alguns lugares do país, às vezes, naquela cidade só vai ter aquela pessoa que vai ajudar. E tá tudo bem. Mas o ideal é procurar um fisioterapeuta para que você tenha a conduta correta, para que você não se machuque. Meu objetivo aqui não é julgar, mas sim esclarecer que o profissional que faz isso é o fisioterapeuta, certo? Então, nós vamos trabalhar o alongamento e nós vamos trabalhar o expulsivo para o nascimento. Faz sentido para você? Se você que está me ouvindo falar, poxa, achei super legal isso, o epinô é para você. Agora, se você está me assistindo e fala, poxa, não quero, tudo bem, você não precisa fazer. Não quer dizer que, fiz o epinô, vou ter um parto mais fácil, fiz o epinô, ou não fiz o epinô, não vou conseguir parir. Não, o epinô é só um treino a mais de consciência corporal. Mas se ele for bom para você, se ele te causar medo, vamos deixar ele de lado e vamos trabalhar outras coisas que vão ser mais importantes.
Tá certo? Então, o Epinô é um excelente dispositivo que auxilia muito a gente na fisioterapia, na preparação para o parto, mas ele não é o único, tá? Ele é muito famoso e não é aquela máxima de tem que fazer o Epinô. Não tem que fazer o Epinô. Você pode fazer, se você quiser e se ele for positivo para você. E aí tem gente que eu já ouvi gente falar assim: "Ah, mas na época da minha avó não tinha isso", né? Pois é, na época da nossa avó não tinha isso, mas na época da nossa avó, elas não tinham escolha, elas iam pro parto normal. Elas não eram amedrontadas, elas eram empoderadas para isso porque só tinha essa opção. Agora nós temos que lidar com o quê? Com muita coisa, muita informação, e a maioria delas desencoraja a gente para o parto normal. Então, o que a gente precisa? De alguns dispositivos e recursos para que a gente retome essa força nossa e essa coragem. Então, pensando nisso, eu acredito que o Epinô é uma excelente ferramenta quando bem indicado por um fisioterapeuta.